Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, pesquisas recentes mostram que a associação da alimentação com o tratamento contra o câncer pode contribuir com a melhora da doença e diminuir, graças a Deus, a chance da mortalidade. Esse é tema para a doutora Isabelle Cláudio, nutricionista. Seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Doutora, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos ouvintes da 95. E também já desejando uma excelente Semana Santa, uma abençoada Semana Santa a todos. A alimentação, ela pode contribuir para a melhora do câncer? Sim, a alimentação, na verdade, é um dos fatores que previnem o câncer e também auxilia bastante durante o tratamento contra o câncer, né? É sabido hoje em dia que o câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. E 5% apenas desse aparecimento do câncer, vamos dizer assim, é devido à ordem genética, né? Então, assim, é impressionante. A gente diz muito, minha genética, mas apenas 5% é de ordem genética. 95% vem de um hábito de vida inadequado, seja através de alimentação, sedentarismo. Pode ser uma soma de fatores, né? Como um fator ou dois isolados. Má alimentação, falta de atividade física, vocês vão sempre me ouvir falar. Má alimentação, falta de atividade física, peso elevado, viver sobre estresse constante, não dormir direito. Então, isso auxilia muito ao desenvolvimento de câncer. A gente sabe que tem inúmeros tipos, né? A gente não fala de um tipo isolado. Existem inúmeros tipos. Esqueci de falar também. Uso de bebida alcoólica, o fumo. Então, tudo isso contribui, uma coisa isolada ou coisas, né, juntas, vamos dizer assim, para o aparecimento do câncer. E a alimentação vem... eu costumo muito, Marcos, no atendimento a gente faz inquéritos alimentares, recordatório, para eu entender como é a alimentação desse paciente. E se come muito mal, né? Se come muito mal hoje em dia. São alimentos muito industrializados, é muito pacote que se abre, é muita facilidade para a nossa vida e, contrapartida a isso, a gente está tendo uma péssima alimentação. Agora, o que contribui no caso com câncer é você se alimentar de forma errada, então? Também, se alimentar de forma errada. No dia que eu vim falar sobre o autismo, eu falei até sobre um agrotóxico, o glifosato. Ele é um dos piores, assim, é uma das piores substâncias, que ela está ligada ao aparecimento de diversas doenças, inclusive o câncer. Lá nos Estados Unidos, eles têm estudos fortíssimos em cima e a comprovação que ele pode vir a causar câncer, sim. E aqui no Brasil é liberado. Tá? Então, assim, tem muitas coisas, não é uma coisa isolada na alimentação. É o uso de muitas coisas, como, por exemplo, carnes embutidas, salsicha, mortadela. A gente tem o uso muito de quitutes, né? Então, assim, isso é um tipo de alimentação que não vem a ser saudável, fora as outras coisas também, né? Eu tô falando só coisas pontuais, assim. A gente cresce, às vezes, com a ideia de, por exemplo, o que existe hoje na alimentação de produtos químicos pode causar doenças, dentre elas o câncer. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. A gente consome muito alimento industrializado. E para o alimento ele demorar na prateleira, eles têm muitos conservantes, né? São adicionados a eles conservantes, melhoradores de sabor, melhoradores da cor. Então, tudo isso são substâncias estranhas ao nosso organismo, né? Então, pode causar, gente, eu não estou dizendo assim, vai causar, pode vir, sim, a desenvolver um câncer. E a alimentação, ela tanto pode prejudicar, como ela pode melhorar. Aí é você partir para os alimentos mais saudáveis, os cereais integrais, né? Tomar muito líquido, muita água. Eu não falo das bebidas adoçadas e açucaradas, tá, gente? Outra coisa que eu queria dar uma entradinha, só na questão, para quem já faz tratamento de câncer, Marcos, eu tenho uma preocupação muito grande. Quem faz tratamento de câncer ouve muito o que o vizinho diz, porque nossa intenção eu tenho câncer, então eu quero combater esse tumor. Eu quero combater esse tumor a qualquer custo. Então o vizinho indica uma coisa, o vizinho indica um suplemento de alguma coisa. Quem faz tratamento de câncer, não é prudente você tomar suplementos nutricionais. Tipo, eu vou dar exemplo, gente, mas é só para que vocês me entendam. Fitoterápicos, que são substâncias ativas das plantas em cápsula.
tá? Então, são substâncias ativas de plantas em cápsulas. Vitamina C, vitamina A em cápsula, a não ser que seja uma necessidade individual e que sua equipe de oncologia oriente, tá? Eu gosto muito de fazer esse alerta porque as pessoas ficam tão no desespero de combater esse câncer que investem no que as pessoas vão dizendo. Eu estou falando aqui de suplementação em cápsula, tá, gente? E o que é que acontece? Você vai tentar, vamos dizer no popular, fazer um giro e faz um giral. Por quê? A partir do momento que você toma um antioxidante, vamos falar vitamina C, vitamina E, vitamina A, zinco, selênio em cápsula, o que é que acontece? Você pode estar, e os fitoterápicos, tá? Em cápsula também, que são mas é natural. Mas é natural, só que eles se assemelham a substâncias do organismo ou a medicamentos. Então, o que é que acontece? Quando você toma por conta própria, sem ter a necessidade individual, você vai estar gerando no seu corpo uma competição, pode gerar uma competição com os quimioterápicos, por exemplo. Então, ao invés de mas diminuiu o meu sintoma. Será que só diminuiu o sintoma? Será que ele não competiu com essa quimioterapia? Diminuiu a ação da quimioterapia e você reduziu o sintoma? E aí, a gente vai diminuir o sintoma a função, né? A ação dessa quimioterapia e ela vai diminuir a ação contra o tumor, né? Então, você está fazendo um efeito contrário. E também você pode, no caso dos antioxidantes, você pode estar também, como é que eu posso dizer? Dando uma força maior a esse tumor, tá? Então, só esse adendo em relação, tirando um pouquinho da prevenção e falando um pouquinho do tratamento, é que essa oportunidade que eu tenho é para que vocês escutem os profissionais capacitados, né? A sua equipe de oncologia, onde você faz tratamento regularmente, são os profissionais mais adequados, porque cada pessoa é individual, principalmente no tratamento do câncer, tá? Então, quais são as principais alimentações que não devem jamais faltar para quem quer, por exemplo, se livrar do câncer? Bem, em relação, assim, uma coisa principal, eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente viver sem os agrotóxicos, né? Porque estão em toda parte, mas procurar saber de onde vêm esses legumes, porque a gente tem que ter a presença das frutas e dos legumes na nossa alimentação, das leguminosas, né, que aí eu falo do feijão, falo do grão de bico, que a gente não tem o hábito de comer, mas vem a ervilha, né, a gente tem que ter esse tipo de alimento. Os cereais integrais, as fibras, eu gosto muito de falar das fibras, as pessoas só associam muito a fibra ao intestino preso, né? Como a gente diz, só associa, mas não. A fibra tem diversas funções no nosso organismo que não apenas está associada à questão da constipação intestinal. Ela está associada à saúde intestinal também e muitas outras coisas, né? Tomar muito líquido, se movimentar, mas em relação à alimentação também, eu falo muito da gente evitar esses produtos como os embutidos, né? Eu gosto muito de frisar, gente, embutido, salsicha, mortadela, tem pessoas que vivem comendo esse tipo de coisa. E às vezes não, mas é porque minha genética, tá? Se você tem uma genética, mas você vai manifestar mais ainda se você come mal, né? E diversas coisas. Eu acho que é buscar mais uma alimentação natural, diminuir mais essa questão do empacotado, né? Do enlatado, do refrigerante. Então, tudo isso vai ajudar muito se você evitar. Né? Você manter, por exemplo, alimentos na geladeira, tira um pouco da importância que esse alimento tem ou não? Eu vou só dar um exemplo, vou ver se eu entendi sua pergunta. Algumas vitaminas, elas são sensíveis. A gente tem o hábito de dizer assim, o suco de laranja tomou, né? Porque o suco de laranja, a laranja ela é muito rica em vitamina C. E aí a vitamina C, ela é sensível. Sensível ao quê, Isabelle? À luz, né? E sensível ao ar, vamos dizer assim. Então, como ele é um antioxidante no nosso ar, a gente vai ter isso, então ele vai combater. Então, ela já vai se perder um pouquinho. Eu tô explicando bem no popular, tá, Marcos? Então, assim, ela é sensível à luz, ela é sensível à temperatura e a vitamina C é sensível também ao ar. Então, assim, a partir do momento que você está liberando isso, fez o suco, por exemplo, abriu, você não vai guardar muito tempo. O suco pode até durar um pouco mais, mas no caso da vitamina C, ela vai ter uma perda, começa a ter uma perda a partir do momento que você faz. Eu já conversei com algumas pessoas que tratam, por exemplo, que estão no tratamento contra o câncer e eles relatam que perdem a percepção do gosto dos alimentos, né? Isso. Como é que dá para
para driblar e para conviver com isso? Olha, temos muitos tipos de drogas, que eu falo droga, gente, as medicações, né? São vários tipos de medicações que a gente tem. E a gente tem que entender qual o tipo de medicação para a gente tentar driblar, porque assim, como eu falei, os nutrientes, eles competem muito com medicamentos. Então, a gente tem que entender qual é o tipo de medicamento para a gente. Mas, assim, muitas pessoas usam muito o gengibre para a questão da náusea, do vômito que eles sentem, utilizar alguma refeição que tenha gengibre. Na questão do sabor, isso é um efeito realmente colateral da quimioterapia, né, de quem faz tratamento. E aí a gente dribla mesmo a gente gosta muito de usar alimentos ácidos, né, com paciente, dependendo do tipo do câncer, dependendo também do tipo de quimioterápico que ele usa. Então, é meio complicado, assim, eu falar diretamente, porque as pessoas dizem assim, use isso, use aquilo, mas a gente tem que entender realmente o que o paciente está fazendo, qual é o tipo do câncer, qual é o tipo da medicação, para a gente poder realmente dar uma orientação. Tem pacientes que, por exemplo, não fazem quimioterapia, não fazem radioterapia, fazem um tratamento conservador, com base hormonal, né? Então, assim, a gente tem que entender para poder fazer essa orientação. Eu não tenho como estar aqui pontuando o que pode ser feito, porque isso não é prudente, né? Porque é uma coisa, é diferente eu orientar aqui, pode comer isso aqui para um diabético, para um hipertenso, mas para um tratamento de câncer é uma coisa muito pontual. São diversos tipos de câncer, mais uma vez eu volto a falar, como também tem diversos tipos de medicações que são usadas. Então, né? nem sempre a dieta que serve para José vai ser para Maria. Não, jamais, e principalmente nesse caso, principalmente no câncer. Tá? Agora, por exemplo, também aconselhável que você coma, de repente, mais e menos? Eu digo assim, você faça mais refeições em menor quantidade? Claro, a gente tem estratégias, né? O paciente, quando fica muito nauseado, o paciente em tratamento, na verdade, ele já tem muitas deficiências, seja deficiência ponderal, que a gente chama que é o peso, né? Ele reduz esse peso, deficiência de alguns nutrientes, deficiência proteica, muitas vezes, exatamente pelo fato dele se alimentar menos. Então, a gente tem estratégias que a gente pode usar, né? Comer em pequeno volume, mais vezes ao dia, né? Porque quando você tem uma refeição maior, tenta fazer uma refeição maior, pode nausear, né? Então e ele muitas vezes não vai conseguir comer. Então, assim, uma das estratégias é comer menos, em menor volume e mais vezes ao dia, né? É uma forma da gente tentar sanar essas deficiências, tá? E nem que o pouquinho que vai comendo, isso vai ser um somatório no final do dia, tá? E já falamos, por exemplo, no que não pode faltar jamais na dieta de quem está no tratamento contra o câncer. E o que é que, por exemplo, jamais pode existir? O que é que a gente tem que evitar realmente chegar nem perto desse alimento? São os industrializados. Os industrializados, quando eu falo, são esses que são muito ricos em produtos, em aditivos químicos, que são, que você sabe, gente, a gente compra uma carne, né, uma carne fresca, por exemplo, um frango fresco, ele não vai durar muito na geladeira. E esses fora da geladeira, vamos dizer assim. E esses produtos embutidos, eles duram uma vida fora da geladeira. Por quê? Porque eles têm muitos aditivos para que possam durar fora da prateleira, tá? Na prateleira, perdão. E esse consumo, por exemplo, eu gosto de dizer muito, a praticidade leva ao erro, né? Miojo, né? Vou dizer miojo para as pessoas entenderem. Esse macarrão instantâneo não nos traz benefício nenhum. Mas o porquê as pessoas consomem tanto? Porque é prático. Você coloca a historinha, né? 3 minutos está pronto. E ali não traz nenhum benefício nutricional, nenhum. Não traz nenhum. Só malefício. Mas é prático. E todo mundo gosta, né? Aquela historinha. Então, vamos consumir. Então, vocês procurem, gente. Procurem. Fugir um pouco dessa praticidade. Porque você fugindo da praticidade, com certeza você vai estar se alimentando melhor. Outra coisa, Marcos. As pessoas dizem que é muito caro fazer dieta. Aí eu quero só que todo mundo raciocine comigo. Você compra 2 litros de refrigerante e vocês consomem em um almoço, vamos dizer assim, né? E aí você esquece de calcular. Mas com esse dinheiro que eu comprei, esse refrigerante, será que eu não compraria 2 quilos de uma fruta?
E uma goiaba, por exemplo, daria muito mais de 2 litros de suco. Muito mais. Não é caro. É você saber usar, em que usar. Aí, outra pergunta, sempre me perguntam muito, em relação ainda à questão do câncer. Isabelle, panela. Qual a melhor panela para cozinhar? E eu sempre respondo assim, claro, uma panela nova é a melhor panela para cozinhar. Aí as pessoas, mas aí eu vejo muito na propaganda que a panela de cerâmica, aparece muito. Que é de barro? A de cerâmica. A panela de cerâmica, que é uma branca, ela é muito boa e previne câncer, não causa câncer, né? E aí é o que eu pergunto às pessoas. Gente, do que adianta eu comprar uma panela que muitas vezes vai pesar no nosso orçamento, se você não vai colocar, se você vai colocar um alimento que não é saudável lá dentro? Não é verdade? Eu vou comprar uma panela de cerâmica para colocar calabresa, para colocar linguiça, para colocar um nisi miojo dentro. Adianta? Não, não é a panela que vai prevenir o câncer. É o que você vai colocar lá dentro que vai causar, né? Que pode vir a causar. Então, assim, existem panelas melhores? Sim, existem panelas melhores. A panela, quanto mais desgastada, ela vem a ser pior. Mas, assim, é o bom senso das pessoas, né? Não adianta comprar uma panela caríssima se você não vai fazer por onde se alimentar direito, né? Então, assim, é a questão realmente do bom senso. A panela é o que menos importa, então, né? Ela ajuda um pouquinho, né? Tem a questão, quanto mais velha, pior, ela desgasta. Aquelas panelas que a gente chama antiaderente, de teflon, ela pode soltar muitas substâncias. Então, assim, existe a questão, tá, Marcos? Mas que a gente pode ter um ponto, assim, ínfimo, mas vai depender do que você vai colocar dentro. Tá? E a de barro, por exemplo, é aconselhável cozinhar em panela de barro? Hoje em dia, não mais, tá? Não mais. A gente usa muito essas questões, essa questão da panela, a gente deixa assim. Gente, o que eu gosto de orientar? Uma panela mais novinha, ela é bem mais adequada. Vai colocar no forno, vai fazer alguma coisa no forno, faz com alguma como eu posso falar? Faz com vidro, né? Travessa de vidro. E outra questão é do micro-ondas, né? Voltando aqui para o micro-ondas também. O micro-ondas causa câncer? Olha, gente, eu não tenho nenhuma comprovação científica para que eu venha aqui e diga a vocês, causa, né? Porque até não existe comprovação científica. Existe o quê? Em que você vai aquecer esse alimento, né? Eu já cheguei a falar aqui em relação ao BPA, que alguns plásticos têm, e se sabe que quando esse plástico é aquecido, o BPA é liberado para o alimento. E esse BPA é causador de inúmeras doenças também. Então, assim, o bom senso, né? Vai usar um micro-ondas? Usa no vidro, né? Evita mais o plástico. Então, tem toda essa questão, né? Então, assim, é muito do bom senso das pessoas. Tem perguntas aqui no nosso WhatsApp, 988-775550. Nosso ouvinte quer saber se existem alimentos que curam o câncer. Olha, pronto. Isso volta ao que eu falei, né? A questão do câncer, gente, teve uma época que eu não me recordo. Não me recordo se era carambola. Eu não recordo que teve um boom assim, que todo mundo queria consumir para combater o câncer, né? Não existe algo que venha a destruir, vamos dizer assim, esse tumor. O tumor, ele é muito inteligente. Ele é inteligentíssimo, porque ele burla os sistemas normais fisiológicos metabólicos do nosso corpo, né? Só para as pessoas terem ideia, o nosso corpo, ele tem um sisteminha de desligar, eu vou falar no popular para todo mundo entender, ele ativa um sisteminha para que as células não se diferenciem, fiquem anormais, vamos dizer assim. O câncer, quando ele começa a se desenvolver, vamos dizer assim, ele já burla esse sisteminha, ele inativa isso. Ele desligou. Então, ele começa a se diferenciar. E ele é tão mais inteligente que, para ele sobreviver, ele precisa ter um sistemazinho que traga os nutrientes, a irrigação sanguínea. E ele consegue construir isso também. Então, assim, quando eu falei, só para vocês entenderem, quando eu falei aquela história, quando você está em tratamento de câncer, o que o vizinho ensina, toma esse suplemento fitoterápico, é natural, ele vai combater o câncer. Você vai poder estar fazendo uma coisa contrária,
tá? É uma coisa muito complicada de você estar orientando, certo, Marcos? Então, assim, é feito o tratamento oncológico, o tratamento medicamentoso com auxílio da alimentação, mas não vai ter esse alimento que vai, isso vai matar, tá? Não existe isso, não. Tem que ter cautela, gente, pelo amor de Deus. Tenham cautela no que vocês vão usar, porque vocês podem estar fazendo um efeito contrário. Nosso amigo Vital Galdino pergunta se a graviola ajuda a inibir o câncer. É a graviola. Pronto, é a graviola. Obrigada, boa a graviola? Vital. Então, em estágios de câncer, a gente tem que ter também uma cautela para usar. Eu sempre peço que as pessoas se voltem aos alimentos naturais, a graviola, enfim. Mas a gente tem que entender quais são os tipos de câncer, mais uma vez. Eu não tenho como estar dizendo, isso aí você usa durante o câncer. Eu tenho que entender onde está localizado. Eu tenho que entender o que é que ele está consumindo. Mas a graviola pode ser utilizada antes, né? Assim como um alimento de prevenção, como um alimento que a gente pode estar consumindo, sim, naturalmente, normalmente, sem estágio de câncer. Isso aí já são outros 500 para a gente conversar. Então a graviola é benéfica em qualquer situação. Antes, né? Pena que a gente não encontra com muita facilidade na graviola, né? Não encontra aqui na Doutora, nossa região, não. Tem outra pergunta aqui do nosso ouvinte Roberto, ele quer saber, aliás, se refrigerante faz mal a quem tem câncer. Você já disse uma vez que faz em qualquer situação, né? Em qualquer situação, ainda bem que você me ajudou, Marcos. Em qualquer situação, é algo que a gente não orienta de forma alguma. É um tipo de alimento industrializado, é um tipo de alimento que tem uma quantidade absurda de açúcar. E até os dietéticos, eles são trocados por adoçante e vão ter aditivos para melhorar o sabor. E é um alimento que eu não oriento. E a gente já até falou isso, em nenhum caso, e principalmente no câncer, né? Principalmente. Alguns tratamentos, né? A gente observa a elevação da glicemia do paciente. Né, dependendo o paciente se volta muito em tratamento do câncer a consumir alimentos que contenham mais açúcar, às vezes, do que a proteína, que é o que eles precisam e o que eles perdem, né? Então, assim, a gente já evita muito também por causa disso. Nosso amigo Raildo Lucena, um vencedor nessa luta aí contra o câncer, graças a Deus, ele pergunta que além de alimentos processados, eu não posso tomar refrigerantes, ponto. Pergunta a doutora Isabelle sobre alimentos carregados, camarão e certos tipos de carne. Gente, eu vou... essas perguntas. Alimentos carregados. Depende para quê eles são carregados, né? O que é interessante a gente falar, por exemplo, os frutos do mar. Os frutos do mar, eles são ricos em ômegas, né? Como a gente fala. A gente também tem que ter um controle dessa questão dos ômegas, porque existe algum ômega, por exemplo, 6, dependendo do tipo, ele vai vir a ser mais inflamatório se ele estiver em desajuste com o ômega 3, vamos dizer assim. Eu vou explicar bem no popular, não sei se vocês vão entender. Então, assim, existem sim alguns alimentos que tendem a ser inflamatórios, isso é fato, tá? Se você já tiver essa predisposição, se você já tiver como é que eu posso dizer? Uma predisposição, vamos dizer assim, ou algo que venha a causar essa inflamação. Então, existem sim alimentos que têm que causam, aumentam essa inflamação, principalmente a nível intestinal, que aí desencadeia o processo inflamatório no nosso corpo. Existe, tá? Existe, com certeza, alguns alimentos que em determinadas pessoas eles vão causar alguma inflamação, vamos dizer assim. Lourdes Moraes faz aqui uma pergunta, se eu entendi bem, ela perguntou o seguinte: o polidor de alumínio causa câncer? Olha, eu não sou a favor de polir panelas, por exemplo, né? Se usa muito da fricção daquelas esponjas de aço. Aquilo libera muitas substâncias que vão ser misturadas sim com o aquecimento da panela. Elas podem ser misturadas sim ao alimento. E eu quero que vocês entendam, na questão do polidor de alumínio, ela está adicionando mais ainda substâncias para causar o brilho naquela panela, vamos dizer assim. E isso está fazendo uma junção de substâncias,
né? E pode fazer mal? Sim, pode fazer mal, tá? É a mesma história. As pessoas costumam assim, tô com anemia, vamos cozinhar na panela de ferro, porque aí o alimento vai ficar com ferro para ser consumido. Tenham cuidado, procure o ferro do alimento e não o ferro da panela. Tá, gente? São coisas diferentes. O ferro do alimento é um ferro que é para ser absorvido por nós. É um ferro para entrar no nosso sistema e é aceito por ele, tá? Então, assim, não procure. Da mesma forma que você cozinha numa panela de ferro para receber o ferro, vai cozinhar na de alumínio, vai cozinhar na de inox. Então, assim, existe a mistura, sim. Não vamos entrar em pânico, pelo amor de Deus, tá? Não vamos entrar em pânico. Vamos procurar ter as panelinhas arrumadinhas. Todo mundo gosta de ter uma panela brilhando. Mas tenham cuidado nessa fricção que vocês vão causar em excesso nessas panelas. Isso não é saudável, tá? Para fechar, nosso ouvinte pergunta aqui se o excesso de gordura aumenta o risco de ter câncer. O excesso de gordura, sim. E principalmente a qualidade dessa gordura que se consome. Principalmente a gordura de origem saturada, que são essas gorduras das frituras, né? Elas causam, sim, câncer. O excesso de peso causa câncer. O excesso de consumo de gordura causa câncer. Então, assim, procurar ver essa questão das gorduras boas, das gorduras saudáveis, que eu falei acho que foi no primeiro programa, não me lembro. A gordura que vem do abacate, a gordura que vem do açaí, a gordura que vem das castanhas, amendoim, né? As castanhas no geral, quando eu falo, tá? E do azeite, né? São gorduras super saudáveis e que a gente pode estar consumindo. A gente pode, inclusive, fazer leites vegetais dessas castanhas, de amêndoas, enfim. E é ótimo para o consumo, para você tá consumindo a gordura. E para quem não sabe, existem algumas vitaminas que elas são absorvidas na presença de gordura. Então, muitas vezes, esses alimentos com gorduras saudáveis, eles vão ter algum tipo de vitamina muito benéfica. A vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Então, elas são absorvidas na presença dessas gorduras. Então, é bem interessante o consumo, porque geralmente esse alimento que tem gordura saudável, ele vai ter algum tipo de vitamina também essencial. Nosso amigo Joseli, eu não sei se é a mesma pergunta aqui do Polidor, ele pergunta se a palha de aço não deve ser também usada. A palha de aço é o bombril, né? Vamos dizer assim. É o mesmo polidor, né? Não, eu entendi que o polidor é a substância, que tem algumas substâncias que melhoram essa questão da limpeza. A palha de aço é a questão que eu falei, a fricção que você vai estar causando. Não é interessante, você pode lavar, tem alguns alimentos que eles vão grudar com maior facilidade, né? Então, aí você vai ter uma certa dificuldade em eliminar, aí você pode usar, né? Mas o que eu não recomendo é essa questão de vocês estarem polindo, né? Friccionando muito essa panela para trazer um brilho. Então, é isso que eu não oriento muito, tá? Porque tem arranhões, né? Você já percebe que a panela fica cheia de arranhões. E ali já vai ser outra coisa, já vai ser depósito de alimentos, causa contaminação. Então, isso já é outra sequência, né? O vice-prefeito Marcos Manhoso manda para cá uma pergunta. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Xará. Se der tempo, eu pergunto à doutora se o correto, no caso, era cozinhar em panelas de barro, como antigamente. Não, Marcos, não. Eu ainda vou trazer um dia só com essas panelas. Parece que eu aticei com a história das panelas. A panela de vidro, gente, é muito boa, mas é muito cara. Eu vou responder a pergunta dele falando a questão também do orçamento familiar, né? Que a gente também, tudo, gente, envolve questão social, questão emocional, questão financeira. Para fazer uma dieta, a gente tem que entender muito a situação daquela pessoa. Então, a panela de vidro é saudável? Sim, Isabelle, pode ser cozida, mas ela é o quê? Muito mais frágil, ela é muito mais cara. A panela de cerâmica, ela é absurdamente cara, mas é saudável? Pode ser sim, cozinhar os alimentos lá dentro. A panela de inox, sim, o que é que traz o benefício da panela de inox? Porque ela tem aquele fundo, o fundo da panela de inox é como a gente chama um fundo triplo, ela traz o aquecimento do alimento por completo, evita que queime o alimento, então tem toda essa sequência. A panela de alumínio, Isabelle, eu posso cozinhar nela? Pode, contanto que sua panela de alumínio esteja em bom estado, esteja conservada, tá? A panela de teflon, Isabelle, eu posso cozinhar?
Claro que pode, só tenha o cuidado para você não estar arranhando com objetos pontiagudos, como uma faca, como um garfo, né? E você começa a tirar aquela substância antiaderente dela que pode ser misturada ao alimento. Pode, naquele furinho, armazenar algum alimento que venha causar contaminação da próxima vez que você for usar. Então, você pode usar, entendeu o que eu quero dizer? Mas o que é bom, vamos dizer que panela boa é panela nova, né? Ou bem conservada. Não estou mandando ninguém comprar mais panela não, viu? Ok, tem até aquela música mesmo, panela... Velha é que faz comida boa, não é, viu? Então, a música tá errada um pouquinho, né? Abraçar aqui o nosso amigo Luiz de França, tá lá no Rio de Janeiro, Caicoense, lá no Rio de Janeiro, em Andaraí, tá aqui nos assistindo pelo nosso Facebook. Olha, quem quiser mais informações, pode procurar a doutora Isabela Aranha, Isabelle Cláudia Aranha, ela é nutricionista, ela está na Galerias Malvina, telefone de contato é o 999099591. Doutora Isabelle, obrigado pela sua participação, ótimas dicas aí, até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, até segunda-feira. Bom dia, gente.